Vou falar aqui um negócio que pode parecer meio polêmico. As empresas não medem ROI de treinamento porque, de verdade, elas não levam a sério cada etapa do treinamento especificamente. É uma mentalidade mesmo na empresa de Sales Enablement. Elas aumentam 49% as chances de efetivar negócios que estavam previstos, que estavam ali, né, rolando. Então, 49% a mais de impacto no resultado comercial direto dessas empresas. Sim, Sales Enablement não existe como só conceito teórico. A ideia de que estou capacitando alguém significa que ela está fazendo algo. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um meu, seu, nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Antes da gente começar, queria mandar um grande abraço para um pessoal que está fazendo um trabalho excelente. Gustavo e Felipe da Sakelli são os gestores comerciais de uma empresa fantástica na área de aço. E eles fizeram a convenção deles esse final de semana. A gente foi lá com o nosso time treinar o time deles. Começamos um processo de treinamento e desenvolvimento. E eles falaram, Marcelo, que escutam o podcast Venda Mais religiosamente toda semana, compartilham com o time, eles estão usando internamente. Então é muito legal, muito gostoso. E aí, quando eu tive lá, né, você deu a palestra lá o ano passado, foi muito bem, foi muito elogiado, todo mundo comentou, e eles disseram, pô, manda um abraço nosso pro Caetano. E aí eu falei, então tá bom. E aqui, né, Marcelo, agora a gente mandando um abraço de volta para eles, né? Quer falar alguma coisa aí? Não, muito bacana, uma empresa muito legal essa Kelly, um mercado muito dinâmico, né? E eles são muito eficientes nesse processo. São duas grandes figuras aí do mercado. Aliás, nossa audiência sempre super qualificada, né, Raul? É muito engraçado isso é muito legal, na verdade. Várias vezes eu encontrando executivos aí pelo Brasil, você também fala assim, pô, escuto podcast religiosamente todas as semanas. Eu falo, pô, isso é muito legal. Então, eles só comprovam que a nossa audiência está cada vez mais qualificada e para a gente é uma honra sempre tocar em assuntos importantes aqui, relevantes com todo mundo. Marcelo, vamos trazer a Karen hoje e a gente vai trazer um termo que muita gente talvez tenha visto, talvez não tenha visto, que é Sales Enablement, tá? Vai virar enablement, né, para algumas, né, para algumas pessoas, né, mas é um termo que a gente se identifica muito na Venda Mais. E antes de eu trazer a Karen para falar do assunto, apresentar o conceito e mostrar, né, como colocar na prática, você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, o que eu quero falar é o seguinte, né? A gente estava falando isso aqui antes de começar a gravação. Nós, da Venda Mais, já passamos por vários modismos, né? E muitas coisas com termos novos, eles, na verdade, são uma reorganização de coisas que a gente já faz há muitos anos, né? E é muito bacana isso, porque, em primeiro lugar, reforça o que a gente faz já há muitos anos, e, em segundo lugar, é bacana a gente inserir esses termos novos, porque é uma maneira de organizar o pensamento de uma maneira diferente, né? Então, assim como o sucesso do cliente é algo para organizar o pensamento em gestão de clientes, eu acho que a gente vai falar de um assunto aqui que é uma organização da maneira de pensar. Eu acho isso sempre super legal, desafiador, enfim, e abre a cabeça da gente e fala, porra, de repente eu estou fazendo isso tudo picado dentro da estrutura e eu poderia condensar isso dentro de uma célula só. Então o papo vai ser muito legal com a Karen, como sempre é. Você sabe que, comentário rápido, eu tenho alguns amigos alemães e a gente estava brincando uma vez, quando eu estava visitando, que eles têm umas palavras na Alemanha que são uma coisa gigantesca, porque a forma como a língua alemã funciona é que você coloca, né, do tipo, sílabas novas, tá? Então, quando surgem coisas novas, eles vão colocando sílabas novas para né, montar uma palavra nova. Então, ele falou, quando a língua foi criada, a vida era muito mais simples. O processo era simples, era tranquilo, existiam poucas coisas, você tinha que demonstrar poucas coisas ou explicar poucas coisas. Conforme o tempo foi passando e foram criando situações novas, etc., foi ficando. E hoje ele falou, realmente é muito complexo, né? Então, e aqui eu acho que está acontecendo a mesma coisa. Em vendas, no começo era muito simples. E aí, então, era fácil de você pegar e explicar alguma coisa, ou nomear. Quando foi começando a ficar mais complexo, criou a necessidade de termos termos específicos para, né? E como você falou, isso é super importante, eu acho que para você que está nos vendo ou nos assistindo entender, é a necessidade de repensar este modelo, porque simplesmente você fazer mais do antigo, tá, não é suficiente para organizar, você precisa realmente repensar o processo como um todo, né? E o Sales Enablement vem justamente para isso, e a Karen é uma pessoa, né, especializada na área.
Karen, bem-vinda, para de enrolar aqui. Conta pra gente que história é essa de Sales Enablement. Legal, obrigada Raul, Caetano, prazer estar aqui com você sempre e todos que nos acompanham por aqui, né? Então é isso mesmo. Sales Enablement, na verdade, resumindo, né, para desmistificar já isso daí, né? Nada mais é do que um conjunto de estratégias, processos, ferramentas, ações integradas, conectadas com diversas áreas na empresa. Então já começo explicando que não é só uma responsabilidade de treinamento, de RH, de T&D, ou só da área comercial, precisa, né? O conceito, ele parte muito dessa integração, dessa conexão com as áreas. Para o quê? Ajudar os vendedores, capacitar os vendedores, prepará-los, apoiá-los, acompanhá-los com o objetivo de gerar melhores resultados, né? Com o objetivo de ajudar os times de vendas a converterem mais vendas, a fecharem mais negócios, a venderem mais e melhor, que no final das contas é sempre, né? Desde sempre a nossa missão aqui na Venda Mais. E é por isso que a gente falou que esse termo, né? Esse termo que é novo, não tão falado ainda no Brasil, mas muito falado nos Estados Unidos, tem tanto a ver, combina tanto com o nosso propósito na Venda Mais. E aí eu acho que o idioma inglês, né, assim, ele tem essa coisa boa de organizar, como você estava explicando aí na abertura, né, como que algumas palavras ou o conjunto de algumas palavras explicam um conceito mais complexo, né? Então, Sales Enablement, aí para a gente falar um pouquinho mais, entender o que é, como implementar, como fazer, quais são os benefícios, acho que vai ser um bate-papo muito legal hoje. Com números, inclusive. E eu fui eu tenho usado bastante o ChatGPT e Cloud nessas horas, tipo, resuma isso aqui para mim, né? Tipo, e eu tenho aquele prompt de explique para mim como se eu tivesse 5 anos de idade, explique para mim como se eu fosse um estagiário numa empresa aprendendo, explique para mim como se eu fosse um CEO, né? E eu gostei porque ele colocou a junção de 4 grandes coisas aqui: treinamento e desenvolvimento contínuo, a parte de ferramentas e tecnologia, a parte de conteúdo, então material de apoio, script, roteiro, playbook, esse tipo de caso, medição e melhoria contínua, que é o conceito de Kaizen, então de você revisar isso com frequência, e aí aparecem as reuniões de feedback, reunião para análise de indicadores com a diretoria, com os gestores, direcionamento da equipe e retroalimenta treinamentos, né? Do tipo o processo, né? Os processos também. Então é muito legal de ver esse conjunto de coisas trabalhando todas muito juntas. E eu acho, Karen, que a gente pode começar com aquela pergunta, inclusive a gente estava falando sobre isso, de quem é essa responsabilidade, na tua visão, dentro da empresa? Porque se pega todas essas áreas, né? Quem é que fica responsável por isso? Eu acho que precisa ter um ou uma responsável. Na tua opinião, quem deveria ser? Veja, é sempre um depende, né? A primeira resposta. Depende um pouco da cultura, de que setores essa empresa tem, né? Mas o que a gente defende, o que a gente acredita, o que a gente vê na prática acontecendo é que, obviamente, precisa ter essa conexão entre vários setores, né? Marketing, vendas, tecnologia, RH, enfim, vários setores. Mas existe, obviamente, mais responsabilidade, digamos assim, interação entre a equipe comercial, né, entre a área comercial e a área de RH ou T&D, como você chame na sua empresa. Por quê? Porque a área comercial, ela tem a visão do negócio, né, do dia a dia, da prática, do que acontece, a visão do resultado. A área de T&D ou RH, ela tem a visão da organização do ensino, de como transferir informações para o time, de como acompanhar, de como medir o impacto, inclusive, disso lá na ponta. Então, para mim, a conexão entre essas duas áreas é muito importante. O que acontece na prática? Muitas empresas acabam deixando, né, essa função, mesmo que não tenha esse nome na empresa de Sales Enablement, abaixo da área comercial e às vezes mais distante da área de RH e T&D. Muitas vezes isso acontece porque a gente também ainda vê, muitas vezes, um RH e um T&D mais desconectado de números, né? Então, olhando mais para a experiência de aprendizagem. E aí, eu também tenho defendido muito em todos os eventos, né, que eu estou de RH e T&D, que as pessoas de T&D, de gestão de pessoas, de RH, precisam também olhar mais para números, né? E aí aquela história que eu ia te contar, que é assim, eu estava palestrando num evento ano passado de gestão de pessoas, e uma grande gestora de gestão de uma grande empresa, ela falou uma frase que resume muito bem isso, né? Ela disse assim, quanto mais a gente cresce no RH ou no T&D, mais a gente precisa usar Excel e menos PPT e Word. Então, isso resume muito bem. Então, passa muito por um processo de RH e T&D também se conectarem mais com a visão do negócio, com os números, para ajudar mais as áreas comerciais. Mas, de modo geral, precisa estar alinhado com todas as áreas, com todos os departamentos, mas eu sempre digo, tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, todo o projeto, tudo que você quer implementar na sua empresa, né? Então, eu diria que a minha recomendação é
forme um grupo, né, um comitê, tenha lá um sponsor, o pai, a mãe, o responsável, que normalmente pode ser essa pessoa do RH ou do TID, que precisa sim desenvolver essa visão de número, de resultado, da visão do negócio, mas que também tem as pessoas do time comercial, que já tem mais fácil na veia, né, essa visão do negócio. Então precisa estar muito conectado entre essas duas áreas, mas eu tenho defendido muito que as áreas de RH e TID busquem mais olhar para números, para resultado, para que elas possam definitivamente assumir mais essa função do treinamento da área de vendas. Eu acho que isso é super importante, até porque tem uma complexidade muito maior no mercado, né? A gente vê, por exemplo, as empresas dando as mesmas ferramentas e as mesmas capacitações para equipe de alta performance e baixa performance, por exemplo. Então, assim, não funciona, não adianta. O cara de baixa performance, o onboarding dele até ele chegar em média performance, é um processo completamente diferente do que a capacitação de alta performance. E veja que o processo está ficando mais complexo. Então, você tem entrou um novo colaborador na empresa. Quanto tempo você espera que ele chegue em qual posição? Acompanhar esse crescimento, cara, é algo super importante. E eu acho que é muito bacana nesse termo e nesse agrupamento é que ele envolve, como disse a Karen, análise de informação, tomada de decisão e ferramentas para suportar em cada momento do processo, né? Então, às vezes, o cara que entra ele precisa de uma capacitação, o cara que tem alta performance, às vezes precisa de uma mentoria. Então, cada um precisa de uma solução. E dentro desse ambiente complexo, não é só RH, é todo um grupo, como a Karen bem falou, que vai apresentar essas soluções. Então, acho super relevante a gente olhar de uma maneira bem ampla para esse processo, porque o bicho está pegando. É muita informação nova, é muita especificidade e trabalhar com muitas variáveis assim é sempre bem complexo. E a gente já está sentindo isso, que muitas empresas já estão vendo que se não organizarem esse alinhamento entre todos os departamentos, você começa a ter umas situações que barram o crescimento, ou onde o crescimento passa a ser até problemático, porque, né, não está conseguindo a equipe, não é só a equipe de vendas, né, todo mundo. E o Sales Enablement eu gostei muito, porque como ele envolve mais departamentos, faz com que todo mundo comece a estar alinhado também no processo até de planejamento, certo? De revisão, de, né, o porquê o nosso departamento existe, para que ele está aqui, né, de verdade. E eu gostei muito dessa lógica. Karen, você teria números para compartilhar com a gente em relação a isso? Porque né, a gente estava falando de alinhar RH com números e mais Excel e menos PPT. Tem alguma coisa que prove para as pessoas que estão um pouco em dúvida? Será que eu me aprofundo em Sales Enablement? Será que vale a pena estudar um pouquinho mais? Será que né, vale a pena chamar a Venda Mais para não chamar? Mas tem algo que embase isso? Sim, Raul, tem muitos números, né, no Brasil, nos Estados Unidos, acompanhando já o retorno das empresas que têm o Sales Enablement estruturado. Então, por exemplo, a própria RD Station tem acompanhado isso nos últimos anos, e aí tem dados que mostram que empresas que já têm essa mentalidade, né, eu também tenho falado muito sobre isso, é uma mentalidade mesmo na empresa de Sales Enablement, elas aumentam 49% as chances de efetivar negócios que estavam previstos, que estavam ali, né, rolando, então 49% a mais de impacto no resultado comercial direto dessas empresas. E o Caetano estava falando sobre onboarding, né, que é uma coisa super importante na área de vendas, e as empresas que têm o Sales Enablement estruturado, elas já têm isso muito bem organizado. Então, desde um processo de contratação, né, porque passa por isso, inclusive. Então, a gente pode depois falar sobre, né, as etapas, o que a gente precisa fazer, mas já adiantando, a gente precisa muito, dentro dessa visão, dessa mentalidade, pensar, bom, qual é o tipo de negócio que a gente tem aqui na nossa empresa? O nosso posicionamento, preço baixo ou diferenciação? Isso impacta no tipo de vendedor que eu tenho que buscar, que eu tenho que contratar. Tem uma série de outras questões. Então, existem inclusive pesquisas que mostram a redução no tempo de onboarding quando a empresa tem essa estrutura de Sales Enablement. As pesquisas do RD, por exemplo, mostram que a empresa reduz entre 40% e 50% o tempo de onboarding se ela tiver uma estrutura de Sales Enablement. Por quê? Porque ela muito provavelmente contratou um perfil mais acertado, uma pessoa que já vem mais adequada, preparada para o negócio dela, porque já existe uma estrutura pronta, né? Não é aquela coisa de quem é que nunca viu, né? O vendedor novo entrou, sai para vender com o melhor vendedor, que não necessariamente aplica o melhor processo. Enfim, e aí vai para a falta de desorganização, a necessidade do dia a dia. Empresas com Sales Enablement, elas têm o onboarding estruturado e isso gera um impacto muito bom na redução. E só para finalizar, o último número, né, da pesquisa mais recente do próprio RD, 76% das lideranças de vendas acreditam que a empresa precisa sim ter uma estrutura de Sales Enablement para gerar melhores resultados.
Eu fico curioso, né, Marcelo, para dizer quem são essas 24% que fala que não ajuda, que não precisa. Deve estar vendendo o que e aonde, né? Tipo, como que integrar todos os departamentos, treinar melhor os vendedores, capacitar, usar ferramentas, indicadores. Não, não precisa isso. Ou é muito old school, aquela coisa muito estilo antigão, velho, que, né, que não evoluiu nada, ou é um monopólio, porque não é possível, né? Raul, eu acho que são empresas que não conhecem de verdade, sabe? Assim, que prefiro me manter na ignorância do que ir lá e montar um modelo novo. Até porque, vamos falar bem a verdade mesmo, cara. A gente ainda está na época do departamento pessoal. E, infelizmente, assim, a realidade do Brasil ainda é departamento pessoal, né, cara? Recursos humanos já é uma ponta da pirâmide e recursos humanos com pensamento estratégico é a ponta da pirâmide. E queira ou não queira, um processo desse aqui é um processo que por mais que o comercial tenha, é um processo de recursos humanos, né? É um recursos humanos pensando estrategicamente, né? E quando recursos humanos começa a ter que pensar nesses fatores, se ele está em departamento pessoal ainda, ou se ele está muito operacional, nem vamos falar de departamento pessoal, vamos falar muito operacional, e não estou acusando recursos humanos, porque muitas vezes ele está muito operacional, porque ele tem muita função operacional, porque a empresa tecnologicamente não se desenvolve, ou porque, enfim, a pessoa que está na gestão não tem essa visão estratégica, ou porque falta gente no recurso humano, porque falta muita gente no recurso humano. E aí, como é que esse cara vai falar? Ele fala, nem vou pensar nisso, porque eu ainda estou milhas de distância dessa situação. Então, eu acho que essas empresas são essas, sabe? Que ainda não olham, e não é a questão do RH, ainda não olham para o departamento de recursos humanos como uma coisa estratégica. E às vezes são empresas bem grandes, né? Então, na minha visão, são essas empresas. Você sabe que eu estava pensando aqui que, inclusive, é um excelente exercício para fazer quando a diretoria estiver reunida, ou se você é CEO, líder da empresa, de você parar para olhar para os principais departamentos da tua empresa e fazer uma avaliação se eles estão com pensamento estratégico, tático ou operacional. E você, inclusive, separar isso claramente, porque aí você tem quase que um plano de carreira para o departamento como um todo. Se você parar para pensar, porque a gente fala muito de plano de ação individual, eu acho que tem que ter um plano de ação conjunto, certo? Do tipo, o que nós esperamos do financeiro, o que nós esperamos da logística, porque do comercial está, né, ficando claro, né, a demanda e a nossa área é essa, mas é que não dá para atingir um objetivo como todos. E se você tratar e entender melhor isso, de que dizer, espera aí, eu quero desenvolver o departamento como um todo, a unidade como um todo, começa a ficar mais claro, né, uma série de processos e avaliações, indicadores que você pode utilizar, e para quem é líder entender isso, vai ajudar muito, porque você pode até, às vezes, por exemplo, a gente trabalha com grandes empresas que têm regionais, e você vai ter regionais em maturidade diferente, que muitas vezes está totalmente atrelado, alinhado com o gestor, a gestora daquela área, né? Ou, né, gerente de produtos, ou, né, coisas que são específicas. E quando você começa de cima olhar e dizer, não é de verdade só a pessoa que precisa se desenvolver, mas a área como um todo, vai te ajudar muito a você pensar em relação a isso. Então, lembre, estratégico, tático ou operacional. Você precisa ter excelência nas 3 áreas. Não ficar só preso de baixo na operacional. Karen, pergunta aqui que você já abordou e acho que a gente já pode entrar, porque acho que conecta bem, como que faz isso? Então, né, você elencou alguns possíveis passos que alguém que está querendo começar a implantar ou pensar mais em sales enablement, como que você indicaria começar esse processo, por onde olhar, que etapas são necessárias, quais são as áreas que a pessoa deveria estar avaliando para colocar? Bom, primeiro, acho que tudo passa por essa organização de todas as áreas conectadas, né? Eu digo sempre, numa empresa existem só 2 funções, a de quem vende e a de quem ajuda a vender, né? No final do dia, se você não gerou negócio, não vendeu, você de alguma forma impactou. E Sales Enablement conecta muito com isso, né? Como você falou, Raul, compartilhar com todas as áreas essa mentalidade de, bom, estamos todos conectados e integrados com o objetivo de gerar mais resultados do time comercial. Então, como a gente está falando, passa muito pela responsabilidade de RH e T&D, porque tem todo o fio da meada, digamos assim, né? É normalmente quem contrata, quem desenvolve, quem acompanha, quem faz PDI, quem vai demitir se não tiver conectado, se o profissional não estiver gerando resultados. Então, a gente defende que RH, T&D assume esse bastão. Então, precisa dessa organização, né? De uma reunião aí com as áreas, né? De RH, T&D, área comercial, marketing, tecnologia, todos esses setores que estão aí diretamente envolvidos
com os resultados da área de vendas. E aí definir, como eu falei, esse pai, essa mãe, né, esse sponsor. Semana passada eu estava numa reunião com um grande cliente, começando um grande projeto de treinamento para justamente implementar, né, esse Sales Enablement na empresa deles, e eles me perguntaram, Karen, qual é o maior erro que as empresas cometem quando querem implementar um projeto como esse? Eu falei, primeiro, não definir pai e mãe, né? Porque tem várias áreas conectadas, integradas, mas alguém tem que ser o responsável por essa criança no mundo, porque na empresa, né? Porque senão ela não vai ter aí um direcionamento, um caminho. Então, defina uma área responsável. E aí, segundo ponto, eu gosto de pensar que existem pilares. Existem pilares importantes no Sales Enablement. Então, eu comecei a falar disso antes. Mas, por exemplo, além dessa visão, né, do estratégico, tático e operacional que você falou, Raul, quando a gente olha para a área comercial, existem pontos fundamentais. Primeiro, qual que é o posicionamento da nossa empresa? Qual que é a cultura de vendas da nossa empresa, né? Se fala muito do foco no cliente, o centro no cliente, mas o que isso significa? Isso passa a ajudar a gente a definir uma série de estratégias que a gente vai ter, né? Depois, qual é o perfil do vendedor ideal que a gente tem que buscar para a nossa empresa? Depois, quais são os níveis, os estágios desses vendedores, como o Caetano falou? Né? Quando que ele é considerado baixa performance, média performance, alta performance? Porque esse nível de maturidade e resultados do time de vendas vai determinar muito quais ações eu vou fazer, de treinamento, de mentoria, de acompanhamento, de uma série de coisas, né? Depois, olhar também para a política comercial, a gente também faz muito isso nas empresas. Depois, olhar para método de vendas, né? Qual é o nosso jeito de vender aqui na empresa? Porque isso também vai determinar quando eu treino, com que frequência eu treino, como que eu vou medir resultados, de que forma que eu vou medir. E aí, eu falo sempre que quando a gente fala em medir resultados, né, as empresas precisam ter essa noção de tecnologias, né, a famosa cultura data-driven, né, que a gente precisa olhar para dados, né. Às vezes eu chego numa empresa, né, o nosso time para treinar, e a primeira pergunta que a empresa faz é, Karen, como que a gente vai medir o resultado? O que você quer medir? Sei lá, ticket médio, número de prospecções. Eu falo, bacana, como estão os números hoje? A gente não sabe. A gente não tem esse dado, Karen. Eu falo, opa! Então vai ser difícil a gente medir, né? Então a gente precisa também criar essa cultura que só dá para medir o que está sendo monitorado. E aí, olhar, obviamente, para as estratégias de marketing, que também vão estar conectadas, então é um pilar importante, né? Aquele famoso erro de marketing lança um produto, lança novas informações e a equipe de vendas é a última a saber. Uma empresa que tem uma cultura de Sales Enablement, isso não acontece. Tudo está muito conectado, está muito integrado, muito organizado. E aí, tudo vai terminar, né, com o grande coração aí do Sales Enablement, que é a capacitação. Então, vejam, não é só treinamento, né? Eu sempre falo isso. Treinamento não faz milagre. É maravilhoso, eu amo, eu defendo, mas quanto mais a capacitação estiver conectada com esses pilares e integrada com todos esses departamentos da empresa, melhor vai ser o resultado dela no final das contas. Uma das coisas que eu estava brincando com o ChatGPT aqui era sobre como dar um nome mais interessante e criativo, né? E gostei de várias opções, mas uma que eu adorei foi alquimia das vendas, porque você pega vários elementos e, né, para tentar criar ouro. E assim, gostei muito de alquimia de vendas. Vai ser o tema da Zine dessa semana, inclusive, Nicole, você já vai receber daqui a pouquinho, aproveitando essa questão de que, né, eu estou juntando elementos para criar algo valioso. Eu gostei muito, muito da ideia, do conceito. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo e já faz isso, saiba que você é um alquimista. E você não sabia, você é um alquimista das vendas. Aqui, né, o nosso podcast é o podcast secreto dos alquimistas das vendas. Você faz parte de uma tribo muito especial, tá? Então, parabéns por estar nessa jornada com a gente. Karen, no briefing que você mandou para a gente, tem uns casos muito legais de coisas que você está fazendo. Eu queria aproveitar porque a gente até agora falou meio que de conceitos teóricos, mas vocês estão fazendo algumas coisas muito, muito legais. Uma que não é especificamente alquimia de venda, mas é alquimia de prospecção, porque os resultados que vocês tiveram no treinamento de prospecção foi muito legal. Mas tem os outros casos muito legais, onde se está fazendo mágica com elementos diferentes. Aí, conta um pouquinho para a gente traduzir, né, o conceito teórico na prática para o pessoal entender e sentir mesmo a diferença que faz você poder, né, conduzir bem esse trabalho. Legal. Bom, passa por começar respondendo esses pontos que eu trouxe aí antes, né? A gente, quando começa um projeto, um programa de treinamento, e mesmo num treinamento pontual, né? Eu quero muito trazer isso aqui, que não existe uma super complexidade só em projetos enormes. Não, a gente tem feito
esse foco da capacitação em performance, né, Raul, você falou de alquimia, eu uso muito essa expressão também, assim, né? Nada mais é do que capacitação com foco em performance. Olhando para o resultado, e para ter resultado precisa conectar com tudo que a gente falou antes. A gente sempre começa respondendo essas perguntas, né? Então, a gente trabalha com empresas no Brasil inteiro, fora do Brasil, em outros países. A primeira coisa que a gente precisa entender é justamente o posicionamento, cultura, o jeito de vender dessa empresa, para que daí sim a gente desenvolva uma capacitação que gere resultados. E aí, vou entrar num tema aqui que é bastante polêmico em treinamento, que é o tal do ROI, né? Muitas vezes as pessoas ficam, né, falando, meu Deus, como que mede ROI? Não consigo medir ROI. A maioria das empresas não medem ROI no final das contas de treinamento, né? Que é para ver realmente o resultado. E por que isso acontece? Por que as empresas não medem o ROI? Porque é complexo mesmo, né? Você tem que parar, você tem que ter os números antes, você tem que olhar o investimento, você tem que acompanhar o resultado e lá no final ver o quanto que isso gerou de retorno. E nem sempre isso é possível, né, no dia a dia das empresas, porque depende, às vezes, de sazonalidade, de uma série de outras coisas que estão fora do controle das áreas, né? Então, ter uma cultura de Sales Enablement que ajuda a observar resultado de uma maneira mais fácil, a mensurar, porque justamente existe essa conexão com tudo, né? E aí, para dar um exemplo disso, né, vou contar um case que a gente fez recentemente, há algumas semanas, 2 semanas mais especificamente, numa empresa, né, bem grande aqui do Brasil, com 80 representantes de vendas. A gente fez um mapeamento com eles e descobriu que eles queriam melhorar resultados, principalmente de prospecção, né, gerar mais contato, qualificar mais leads. Então a gente falou, maravilha, a gente tinha 8 horas com eles, 8 horas. E isso é muito legal porque já mostra a simplicidade do processo. Então a gente fez todo o diagnóstico, foi lá e desenhou um treinamento de 8 horas, pontual, não tem recorrência, ele foi pontual, de 8 horas para 80 representantes com foco em prospecção. O que a gente fez? A gente fez o que eu chamo de treinamentos just in time. As pessoas aprendem na hora e elas aplicam o aprendizado na hora, na vida real delas, e aí a gente vê o resultado na hora, né? Eu brinco sempre que, sei lá, treinamento just in case, fórmula de Bhaskara, né? Quem é que nunca ficou se perguntando? Eu, por exemplo, até hoje, né? No auge dos meus 20 e poucos anos aí, fico me perguntando, por que eu aprendi a fórmula de Bhaskara? Eu nunca usei isso. Aprendi lá no 2º grau, guardei e nunca mais usei. Então, né, tá aqui. Eu achei que... Te fala, Raul, você já usou? Para mim é o ciclo de Krebs. Para que a gente aprendeu o ciclo de Krebs? Boa! Nunca na vida, nunca na vida. E treinamento tem muito disso, né? E vendedor não gosta de ir para uma sala de aula, ficar 8 horas, 16 horas, deixando de vender, inclusive, para ficar aprendendo um monte de coisa na teoria e aplicar depois. Então, na Venda Mais, a gente faz diferente. Então, vamos lá. Treinamento de 8 horas para 80 representantes com foco em prospecção. O que a gente fez? Começou trabalhando o conteúdo de prospecção, com foco em qualificação de leads. Quais são as melhores técnicas para qualificar leads, perguntas, como que você faz, organização, canais, beleza? 1 hora de conteúdo, de técnica, de ferramentas. Agora vamos fazer isso na prática? Vamos fazer isso na prática. Divididos em grupos, cada grupo tinha uma lista de leads e eles precisavam aplicar o que eles acabaram de aprender para fazer contato, ligar, mandar mensagem, falar com esses leads. E aí, esse é o primeiro resultado, né? A gente teve uma melhora de 400% de leads qualificados no mesmo prazo ali, naquelas horas que a gente mensurou, com a mesma quantidade de pessoas fazendo, né? Então, olha que incrível esse número, né? Um treinamento pontual de 8 horas, a gente conseguiu ajudar os 80 representantes, né, a terem esse avanço. E aí, são blocos, né? Na Venda Mais, os nossos treinamentos trabalham sempre em blocos. Então, a gente dá um sprint, aprende, pratica, respira. De novo, aprende, pratica. Fomos para a segunda etapa do dia. Então, a gente não queria só qualificar esses leads, a gente queria também agendar reuniões com eles, né? Porque no modelo de negócio desse nosso cliente, as reuniões são importantes. Então, a gente foi para o próximo passo. Qual é a estratégia de comunicação pelo WhatsApp ou numa ligação que eu preciso utilizar para agendar mais reuniões? E aí a gente conseguiu um número também super interessante, 200% a mais do que tradicionalmente a empresa consegue agendar de reuniões no mesmo período em que a gente trabalhou. Então, foram 2 números super importantes, né? Eu costumo dizer que, bom, será que isso vai gerar realmente vendas?
temos que acompanhar. Mas aí é o conceito, né, que eu gosto bastante também das 4 disciplinas da execução, de medidas de direção versus medidas históricas. Venda vai ser medida histórica. Quais são as medidas de direção? Ações que o vendedor precisa fazer porque vão impactar na medida histórica depois, que é venda. É claro, é óbvio que um vendedor precisa qualificar mais leads e precisa de mais reuniões agendadas para vender mais, né? Então foi o que a gente fez. Mas aí é um segundo passo. Se vai vender mais, a gente vai avaliar depois. Mas a gente com certeza conseguiu melhorar muito 2 resultados de ações, né, de medidas de direção que são muito importantes para o cliente. Sabe que eu estava me lembrando aqui de um efeito que tem a administração da produção que acho, me corrija se eu estiver errada, Karen, você vai se lembrar disso, Marcelo também, se chama Hawthorne, que é quando as pessoas estão sendo observadas, que aumenta a produtividade. E se eu me lembro bem do caso, era uma indústria onde eles... E a luz estava sendo, acho que, avaliada, aumentaram a luz, aumentou a produtividade, e aí falaram, então é a luz que aumenta a produtividade. Aí alguém falou, não, para ser científico de verdade, nós temos que testar o contrário. Testaram o contrário, e aí baixaram a luz e aumentou a produtividade e falaram, então não é a luz, o que está acontecendo aqui? E o que estava acontecendo é que, né, o ponto único é que as pessoas estavam sendo observadas e avaliadas. Então você vê que nesse processo aqui, é um treinamento pontual específico, mas de verdade o que aconteceu é eu isolei as pessoas e disse, vamos dar foco nisto. Vamos pensar nisto, vamos falar sobre isto, vamos praticar isto, e no dia a dia a gente não consegue fazer isso. A gente está, né, se espalhando com 15 coisas, e aqui a gente diz, vamos escolher este tema e vamos aprofundá-lo e vamos colocá-lo em prática. E você vê como tem resultado imediato. Eu acho que isso conecta muito com isso que a gente está falando, porque no Sales Enablement, e como eu vou fazer a roda, o circuito, seria quase como se eu pegasse esse treinamento pontual e depois conectasse mais outros como ele, né? Eu fosse construindo isso e depois eu peguei os indicadores, peguei os resultados, acompanhei a evolução, treinei o que fechou, o que não fechou, né? Então você vê como é muito poderoso isso como pensamento, né? Como mindset. Marcelo. Karen e Raul, vou falar aqui um negócio que pode parecer meio polêmico. As empresas não medem ROI de treinamento porque, de verdade, elas não levam a sério cada etapa do treinamento especificamente, sabe? Então, por exemplo, assim, você chega numa empresa, esse ano aqui, ando por várias empresas pelo Brasil, falo assim, o que de verdade, baseado no livro que a Karen das 4 disciplinas de execução, o que de verdade você quer melhorar em 2025? Tudo! Como é que você mede ROI de tudo? Não tem como medir ROI de tudo, né? Então as empresas elas ficam nessa ilusão de melhorar tudo ao mesmo tempo e não melhoram nada. Então o que eu vejo é que as empresas não medem ROI de treinamento, porque de verdade, por exemplo assim, a Karen foi lá, fez um treinamento de prospecção. Eu sei qual foi o resultado. Amanhã eu estou de novo nessa empresa. Essa empresa que fez treinamento de prospecção, ela está colhendo um resultado de prospecção. Aí fica muito fácil de medir. O problema é o seguinte, chega lá, vai lá, treina prospecção, treina isso, e treina isso, e treina isso. Como é que você mede o ROI? É muito difícil medir o ROI. E aí, se ela definiu, cara, eu preciso trabalhar bem em prospecção, aí o ROI ele sai assim. O problema é que as empresas não param. E todas as vezes, olha, sem medo de errar, que a gente vai numa empresa para treinar um assunto específico, o residual é importante, o retorno sobre investimento é importante. Ele é significativo. O problema é que as empresas ficam querendo treinar tudo ao mesmo tempo, e aí não vai. Aí a coisa não funciona, aí você não consegue medir ROI. Melhorou a venda ou não melhorou a venda? Cara, é muito difícil analisar nessa perspectiva. Você tem que pegar cada uma etapa, olhar especificamente para essa etapa, e aí no próximo melhora, às vezes não melhora, você tem que reforçar o treinamento, você tem que alinhar com liderança, você tem que alinhar com outras coisas, e aí você vai para o próximo passo, para a próxima etapa. Eu vejo que as empresas, elas meio que se livram do processo de treinamento. Assim, estou treinando a equipe, tantas horas de treinamento, que eu odeio quando tem isso lá nas métricas, né? Tem que ter tantas horas de treinamento na empresa. Cara, isso é pré-histórico, né? O que você precisa ser é efetivo no retorno do treinamento. E eu vejo que as empresas da capacitação, e eu vejo que as empresas de verdade não levam isso a sério. Elas misturam tudo e no final não medem nada. E eu tenho um módulo, né, do JEC que é de treinamento, e é um dos que eu reprovo com frequência. O primeiro é recrutamento e seleção, que eu mais reprovo de longe. E outro de treinamento, porque o pessoal, geralmente, quando não faz treinamento, não tem cultura de treinamento, é aquela história de que treinamento vai ser um evento, e a gente defende que não, que é um processo, a Karen fala sobre o tempo inteiro, mas a pessoa vem quando ela diz, então vou fazer um treinamento, né?
ela vem com uma salada de 18 coisas. E aí já coloca a tabela de preços, o problema da reclamação que está acontecendo, o sistema novo que não se evapar, puxada de orelha que o pessoal não está apresentando o relatório, ou não está trazendo a notinha de fiscal quando está viajando. E vira uma confusão de tudo que você diz, meu amigo, isso aqui não... Eu digo para os caras, isso aqui não é um treinamento, é uma convenção de vendas que o cara tenta fazer tudo a mesma coisa em 2 dias, assim. E todo mundo tem que falar, sabe? Tipo, todo mundo tem que... Eu digo, não, tá errado. Então você que tá nos vendo, nos ouvindo, pare para pensar sobre isso e obviamente, para quem tá já na cultura de treinamento, tá com, né, o calendário, já funciona, já sabe que tá dizendo que é uma coisa que é meio óbvia, mas geralmente quando é meio óbvio é porque você já passou pelo processo anterior bagunçado de fazer do outro jeito, viu que não funciona, evoluiu, mas tem muita gente que ainda tá, né, tentando fazer isso. E note que, conectando com o que a gente está falando aqui, os seus enablement, na verdade, vem para trazer uma organização para tudo isso aqui. E note que isso aqui, ou, por exemplo, o treinamento responde a algo. Tá? Ele está conectado a algo. Não desconecte o treinamento. Da mesma forma que você não pode desconectar a revisão de indicadores, o processo de melhoria, a implantação de ferramenta. Tudo isso se conecta. O que a gente está dizendo é, se você for realmente inteligente e estratégico, que é a conversa hoje, você vai estar tendo esta visão superior de dizendo, aqui eu preciso disso, aqui eu preciso disso, aqui eu preciso disso. E aí quando você conecta, aí tem a questão não só da alquimia, mas da sinergia. Né? E quando a soma dos elementos dá mais do que cada um deles isolado. Aqui é exatamente isso aqui. Eu acho que é melhor até do que alquimia de vendas, é sinergia de vendas. É quando eu faço que tudo trabalhe junto e empodere, né? E acaba sendo mais forte do que se tivesse isolado. Karen, você quer comentar alguma coisa? Várias. Mas a primeira é assim, quando o Caetano traz essa história, né, da falta de foco, e a gente percebe muito isso, porque a gente, como consultoria de treinamento, a gente justamente procura dar esse foco para as empresas, e elas normalmente estão muito perdidas nesse sentido. Eu lembro muito do caso de uma grande empresa brasileira que a gente sentou para começar a planejar, então, beleza, vocês querem treinar o quê? Querem melhorar o quê? Né? Quais são os indicadores, as metas, né? Qual é a prioridade da equipe? E o diretor comercial me falou assim, são 28, Karen, as metas. Eu falei, oi? Né? 28 prioridades. Daí não é prioridade, é no singular, né? Não dá para ser prioridades. E aí eu costumo dizer, os vendedores nossos, quando estão comigo em reunião, eles até às vezes me dão umas cutucadas, porque eu falo sempre, gente, não existe milagre. Você quer treinar teu time em 8 horas, você não adianta você querer falar de tudo, de todas as etapas da área comercial, do funil inteiro, você não vai conseguir, você vai ser raso. E aí, normalmente, o que acontece, né, se a gente fosse falar aqui em grandes erros, né, quando a gente pensa em capacitar, não ter foco, querer treinar tudo de uma vez só, ver treinamento como evento e não como processo. E segundo, é colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Que foi o que o Caetano falou no começo. Eu preciso treinar diferente os vendedores a depender do seu nível de maturidade. É muito chato para um vendedor que está no nível acima ficar vendo conteúdo básico. E é muito difícil para um vendedor que está no nível mais ainda abaixo de maturidade, de experiência, ficar vendo conteúdo complexo. Eles vão desconectar. E é por isso que eu falo dessa conexão entre RH, TID e área comercial. Porque RH e TID normalmente tem essa visão, né, da estratégia de aprendizagem, do design instrucional, da maturidade das pessoas, da visão do processo de educação. Mas precisa agrupar e ter a visão de ambos, né? Tanto do processo de educação quanto da área comercial, do processo comercial. E eu queria comentar uma outra coisa, Raul, quando você falou da pesquisa, né, aí do quanto que as pessoas, elas também fazem mais quando estão sendo observadas, né? E eu gosto de pensar que se a empresa, ela tem uma área de Sales Enablement com processos estruturados, com uma série de questões organizadas, planejadas, determinadas, essa é uma forma de criar esse ambiente onde todo mundo está sendo observado e estimulado também a fazer melhor. Tem um livro que é muito bacana, que eu não sei se vocês já leram, que é o Rocket, que é engajado, né? E ele fala sobre como construir produtos e serviços que formam hábitos. É muito legal. E eu olho muito para processos, né? Então, um exemplo de produto, sei lá, geladeira. Quando você deixa ela aberta por muito tempo, ela começa a pitar. Então, você vai lá e fecha. E isso vai criando em você o hábito de não deixar a geladeira aberta por muito tempo. Quando a gente pensa em treinamento, como também reforçando os processos de vendas, o método de venda daquela empresa, o jeito de vender,
a gente também está criando processos que ajudam a formar, a construir melhores hábitos. Se eu faço um treinamento de prospecção, just in time ali, onde eu ensino uma técnica para qualificar leads ou gerar mais reuniões, em seguida eles praticam isso de maneira real, falando com clientes, qualificando mais leads, agendando mais reuniões. Você acha que esses vendedores vão sair do treinamento e não aplicar o que eles acabaram de aprender? Não vou nem falar qual é a palavra, né, se eles fizerem isso. Eles aprenderam, tiveram melhores resultados. Isso ajuda a formar esse novo hábito de praticar o que eles aprenderam no treinamento. Então, esses são os pontos aí que eu queria comentar. Sim, Sales Enablement não existe como só conceito teórico. Ele tem que ser, né, a ideia de que estou capacitando alguém significa que ela está fazendo algo, né? Está fazendo de uma forma diferente. Quando você transforma, quando eu trouxe isso como era a ideia justamente de reforçar que faz parte da cultura, né? E as pessoas elas estão sendo observadas de maneira positiva, porque né, é um processo de melhoria, de revisão de resultados, né, de crescimento. Então, isso é muito legal. Muito bem, vamos encaminhar aqui para o final, comentários finais. Karen, alguma coisa que você queira reforçar e depois a gente passa para o Marcelo? Eu quero falar sobre o medo do novo, né? Meu Deus, mas é muito complexo, eu tenho que falar com todo mundo para organizar isso. E sim, obviamente que tem trabalho aí, tem que falar, tem que organizar, mas também tem muitas coisas que eu tenho certeza que as empresas já estão fazendo, que não vão ser novidades, e que elas podem potencializar ou melhorar se estiverem mais conectadas nessa visão de Sales Enablement. Por exemplo, né? Vamos falar de simulação de vendas. O famoso roleplay, né? Os vendedores até brincam, vai ter teatrinho de vendas, Karen, no treinamento ou não vai? Né? Na Venda Mais a gente quebrou isso, a gente chama de real play. Não é teatrinho de vendas, não é roleplay, é real play. A gente vai fazer uma simulação com um case real, de um cliente real, que a gente constrói antes do treinamento, conversando com os gestores, né, da empresa e com os próprios vendedores. Isso a maioria das empresas fazem. Mas quando dentro de uma visão de Sales Enablement, onde você treina, no treinamento mesmo você faz simulações de vendas, você continua encontrando a equipe para continuar simulando, né, e trazendo cases reais deles. A gente tem vários clientes onde a gente seleciona o que aconteceu essa semana. A gente pede para os vendedores trazerem situações reais de atendimento com os clientes que foram difíceis, que não fechou, ou que fechou e foi incrível e a gente quer reforçar uma técnica positiva ali, e a gente traz isso para o grupo e a gente simula ali. E aí, mais uma vez, dados, né, números para a gente mostrar aqui. Tem uma outra pesquisa que é muito bacana, da ATD, que é a maior organização de treinamento e desenvolvimento do mundo, né? Eu sempre participo dos eventos deles lá nos Estados Unidos. Eles fazem uma pesquisa a cada 2 anos, que é o Sales Insights Lab, e eles trouxeram na última pesquisa deles que, por exemplo, empresas que conseguem maior desempenho, né, nos seus resultados, nos resultados de vendas, eles fazem 65% simulações de vendas em comparação a empresas de baixo desempenho que fazem no máximo 39%. Então, se veja, isso não é novidade. Fazer simulação de vendas não é novidade. A gente vê isso acontecendo há muitos anos. Mas tem muita empresa que não faz ainda, que não utiliza essa ferramenta simples e fácil de aplicar no dia a dia, né? Então, trazer essa visão é olhar, sim, exige trabalho, exige uma atenção diferenciada, como o Caetano falou, tem que ter responsabilidade com o impacto no resultado, mas tem coisas que a gente já faz e estão desconectadas. Se a gente organizar melhor e conectar melhor, a gente vai ter um resultado ainda melhor. Marcelo, comentários finais? A gente fala tanto de clusterização de clientes, né? O que a gente está falando aqui muito é de clusterização da equipe, né? Cada cluster, o que eu ofereço para cada cluster e ficar medindo o resultado da equipe. Eu nunca esqueço quando eu era conselheiro de uma empresa e a gente chegava, todo final de mês, a gente, na reunião do conselho, né? O comercial ia fazer a apresentação na reunião do conselho, né? E eu criei uma ferramenta lá, que era uma ferramenta que eu chamava ela dedo duro, né? Então ela mostrava a performance da equipe comercial, era um quadro lá com 50 pessoas, né? E era muito simples assim, porque ele mostrava pessoas que estavam, três indicadores cada pessoa, e ele mostrava quem estava verdinho, amarelinho, vermelhinho em cada um dos indicadores. E aí você pegava o cara que estava vermelhinho 6 meses no mesmo indicador, né? E aí chegava para o gestor e falava, e aí, o que você está fazendo com esse cara? E ele não está fazendo nada, né? Então veja que, às vezes, um quadro simples desse já começa a te mostrar, pelo menos, o que eu vou oferecer para a minha equipe, para que grupos da equipe, para melhorar
qual indicador, né? Porque melhorar a venda significa melhorar vários indicadores que fazem a venda acontecer. Então a gente fazia isso numa planilha só, né? A gente, desde a Venda Mais, desde há muito tempo, a gente tem o placar de sucesso, né? Que é o placar de sucesso da empresa, onde coloca todos os números da empresa. Você poderia ter o placar de sucesso da sua equipe comercial, com 3 indicadores. Não passa muito disso, porque você não vai controlar. E aí você vai falar, cara, está atingindo os objetivos ou não está atingindo os objetivos? E você vai ver que dose do que você tem que dar para cada grupo de pessoas. Simplifica, sabe, essa parada, sabe? Não complica. Agora, para fazer essa planilha, para fazer esse processo, para colocar isso na mesa e para decidir quem vai ficar olhando para isso, como a Karen falou várias vezes bem, isso é um comitê, isso é um pensamento multidisciplinar. Mas a primeira coisa é você identificar de verdade o que você quer melhorar em quem, né? E aí sim começar a agir sobre essas pessoas com o que for necessário para que elas melhorem o seu desempenho. Então a primeira coisa para mim é organizar esses dados. E a maioria das empresas, esses dados estão bem dispersos. Você tem indicadores de performance, mas você não consegue olhar tudo. Você vai lá no sistema e fica passando um por um. Você não consegue ter termos comparativos e tudo mais. Então acho que é importante você fazer isso. Você pode fazer isso por grupos de alta performance, grupos novos, pode fazer como quiser. Mas o importante é que você tenha essa ferramenta, porque é em cima dela que você vai melhorar. É ela que indica quem são as pessoas que precisam de quais ações. Então, campeão, campeã, para você que está nos vendo, nos ouvindo, foi um prazer estar aqui com você. Agora encerrando mais um programa. É o único podcast do Brasil de vendas ou de gestão de liderança, onde você vai ter fórmula de Bhaskara, ciclo de Krebs, alquimia, sinergia e tudo, certo? Aqui misturado para fazer com que você tenha resultados melhores. Se você tiver qualquer tipo de desafio na área comercial, entre em contato com a gente, vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você, tá bom? Nos desconectamos agora com esta fórmula do sucesso, que é você pegar os elementos que você tem disponíveis e fazer com que, com a tua inteligência, a tua experiência, a tua capacidade, olhando para os desafios que você tem, você consiga, né, trabalhar todo o conjunto. Pense de maneira estratégica. Aí sim você vai ter resultados melhores. Grande abraço, obrigado, sucesso, boas vendas e a gente se vê no próximo programa. Tchau!